Nunca se sabe exatamente quando a próxima crise irá acontecer, visto toda a imprevisibilidade que rege a nossa vida, mas é completamente previsível que todos nós iremos passar por uma emergência eventualmente. Por isso, é inaceitável que você, como investidor, esteja financeiramente despreparado para os seus piores momentos. Meu nome é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada, e hoje eu vou estar te passando o guia definitivo de como criar a sua reserva de emergência. Mas antes de começar, vou pedir para você deixar uma curtida nesse vídeo, ajudar um canal que está começando, se inscrever e, se for do seu interesse, ativar o sininho para receber uma notificação assim que eu fizer uploads de novos vídeos. Vamos lá? Por definição, a reserva de emergência é um montante financeiro destinado a cobrir gastos imprevistos e emergenciais, como, por exemplo, um período de desemprego. Pode-se também referir a ela como colchão financeiro, fazendo alusão ao antigo hábito de se guardar dinheiro em espécie dentro da própria casa, num local seguro, como um colchão, um cofre, entre outros. Porém, dada a natureza de todo papel moeda perder valor ao longo do tempo através da inflação, esse hábito passa longe de ser aconselhável. Quanto ao valor adequado de uma reserva de emergência, o primeiro passo é saber qual o seu custo de vida mensal. E para isso é necessário ter um mínimo de organização orçamentária. Sabendo o custo do seu estilo de vida em um mês, multiplica-se usualmente esse valor por 6. Claro, como nada é escrito em pedra, o seu colchão financeiro pode cobrir um período menor ou até maior de meses. Por exemplo, um servidor público, talvez um militar, que tenha grande estabilidade de renda e segurança empregatícia, pode escolher que a sua reserva de emergência cobrirá apenas 3 ou até 4 meses dos seus gastos mensais. Enquanto alguém que habita o oposto, como por exemplo um trabalhador autônomo, pode escolher guardar até 12 meses de subsistência como uma margem de segurança. Na hora de escolher para onde destinar os seus aportes, é importante levar em consideração 3 características inerentes a cada investimento: o seu rendimento, o seu risco e a sua rentabilidade. Esses 3 elementos normalmente interagem entre si. Por exemplo, um investimento que represente um risco maior e uma baixa liquidez necessariamente deveria entregar um prêmio de retorno maior, enquanto que para a reserva de emergência necessariamente buscamos um investimento que tenha alta liquidez, de preferência diária, e baixo risco. E, consequentemente, esses mesmos investimentos normalmente entregam um retorno um pouco menor. Para deixar mais claro, podemos pensar que no momento que algo inesperado acontecer e você precise resgatar parte ou até o total da sua reserva de emergência, é inaceitável que você não consiga reaver esse capital em curtíssimo prazo. Dentre os possíveis investimentos que se encaixam nessa peculiaridade de uso da reserva de emergência, trouxe aqui como exemplo o Tesouro Selic, os CDBs e RDBs de liquidez diária, os fundos DI taxa zero e o ETF LFTS11. A poupança tão conhecida do brasileiro não consegue vencer a inflação ao longo do tempo e por isso não se fará presente nesse vídeo. Bem, o Tesouro Selic faz parte do Tesouro Direto, um programa de venda de títulos públicos do governo federal brasileiro, sendo uma forma que o governo financie suas atividades. Quando você, pessoa física, compra títulos ou frações de títulos do Tesouro, basicamente está emprestando dinheiro para o governo. E por isso será recompensado com uma rentabilidade em cima desse principal, podendo essa ser pré-fixada ou pós-fixada. O Tesouro Selic, que talvez seja a opção mais popular atualmente para a formação da reserva de emergência, é uma das opções de títulos públicos pós-fixados. Caso você não saiba, nesse tipo de título não é possível saber exatamente quanto ele irá render ao longo do tempo. O Tesouro Selic, por exemplo, é atrelado à taxa Selic, e vai entregar a rentabilidade da variação dessa taxa mais um pequeno deságio. Como, por exemplo, o Tesouro Selic 2029 que eu trouxe aqui nesse slide. Ele vai estar entregando a rentabilidade da taxa Selic mais 0,2072%. A título de informação, a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é definida pelo Copom, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, a cada 45 dias, e é utilizada como referência para a taxa de juros de investimentos, empréstimos, etc. Basicamente, quando a Selic está alta, é mais caro pedir dinheiro emprestado a bancos e outras instituições financeiras. Dessa forma, com juros altos, a economia e o consumo acaba sendo freado no país e, com isso, tende-se a diminuir a inflação. Lembra-se dos 3 principais elementos a serem levados em consideração na hora de escolher o seu investimento?
já discorremos sobre a rentabilidade do Tesouro Selic, que está atrelado à taxa que lhe dá esse nome. Agora falaremos de seu risco. O Tesouro Direto é indiscutivelmente o investimento mais seguro do país, e o seu risco está atrelado à possibilidade do governo federal aplicar um calote, que usualmente ocorre quando o país está passando por uma crise econômica muito grave e não tem condições de honrar com seus compromissos com investidores. Além disso, quando esses calotes ocorrem, os principais prejudicados são os investidores estrangeiros, pois eles normalmente compram as dívidas públicas em dólar. Já os investidores domésticos, como eu e você, compramos as dívidas públicas na moeda nacional, que pode ser facilmente gerada pelo governo. Quanto à sua liquidez, todos os títulos do Tesouro Direto têm recompra garantida. Isso quer dizer que o governo permite o resgate a qualquer momento, recomprando os títulos das mãos dos investidores, desde que o mercado esteja aberto. Isso é outro ponto a se dar atenção. O mercado do Tesouro Direto fica aberto todo dia útil, das 9h30 da manhã às 18 horas. O resgate até pode ser solicitado fora desse horário, mas ele só será processado na próxima abertura de mercado. É claro, emergências não ocorrem apenas em dias úteis e em horário comercial, e nesse caso seria necessário fazer uso de cartão de crédito para sanar uma necessidade imediata de capital e então fazer o resgate assim que possível do título público. Quando solicitado o resgate do Tesouro Selic com o mercado aberto, a liquidez desse investimento é D+0 até às 13 horas e D+1 depois desse horário. Traduzindo, isso quer dizer que solicitado antes das 13 horas, o dinheiro cai no mesmo dia na sua conta, e após esse horário, cai no dia útil seguinte. Sobre as taxas que incidem sobre o Tesouro, podemos mencionar primeiramente a taxa de custódia da B3, que é cobrada semestralmente nos meses de janeiro e julho. Essa taxa corresponde a 0,2% do total de saldo das suas aplicações. Essa taxa vale para todos os diferentes títulos do Tesouro Direto. Porém, especificamente falando sobre o Tesouro Selic, existe uma isenção para valores investidos até R$10.000. Ou seja, se você investir até esse valor, não será cobrada taxa de custódia. A partir de R$10.000 é cobrado em cima do excedente total. Em outras palavras, caso você tenha investido R$11.000 no Tesouro Selic, seriam cobrados 0,2% apenas sobre os R$1.000 excedentes. E só para esclarecer, essa taxa é calculada ao ano, porém é cobrada semestralmente nos meses anteriormente citados. Também é possível que seja cobrada a taxa de administração a depender do banco ou corretora utilizada para realizar investimentos no Tesouro. Porém, hoje em dia as principais instituições financeiras já não cobram nenhum tipo de taxa para se fazer aporte em títulos públicos. Dessa forma, caso a sua plataforma de escolha esteja realizando esse tipo de cobrança, sugiro procurar outra corretora. Agora, em relação aos impostos que incidem sobre esse investimento, podemos mencionar o IOF e o Imposto de Renda, ambos coletados na fonte. O Imposto de Renda segue essa tabela regressiva de cobrança, sendo que a cobrança máxima é uma alíquota de 22,5% caso seja feito o resgate do título em menos de 180 dias. Enquanto que a cobrança mínima de imposto é uma mordida de 15% dos seus rendimentos caso se segure esses títulos por mais de 720 dias. Portanto, podemos dizer, do ponto de vista fiscal, que é mais interessante segurar em carteira esses investimentos por pelo menos 2 anos. Por sua vez, o IOF serve como medida para desincentivar o resgate do título em curtíssimo prazo, visto que, conforme a tabela do slide, o imposto inicia com uma mordida gigantesca de 96% sobre os rendimentos, caso o investidor segure o título apenas um dia na carteira, e de forma regressiva vai diminuindo a sua incidência até tornar-se completamente isento após 30 dias. Quanto à segunda opção de investimentos, trouxe os CDBs e RDBs de liquidez diária, que são basicamente a mesma coisa com um nome diferente. CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário, enquanto que RDB significa Recibo de Depósito Bancário. Diferente do Tesouro Direto, onde o investidor estará emprestando dinheiro para o governo federal, ao investir num CDB, estaremos emprestando dinheiro para um banco. Assim como o Tesouro, existem CDBs com diferentes características em relação à liquidez, risco e rentabilidade. Quando o assunto é reserva de emergência, é claro, estaremos falando de CDBs com alta liquidez e boa segurança, com pouco risco de crédito. Atualmente, os principais bancos do país oferecem CDBs de liquidez diária, inclusive aos finais de semana,
sendo um ótimo diferencial em relação a outros investimentos de alta liquidez, mas que só permitem resgates em dias úteis. Os CDBs desse tipo normalmente estão atrelados ao CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário, que basicamente é a taxa de juros que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Essa taxa normalmente anda muito próxima à taxa Selic. Por exemplo, atualmente a taxa Selic está em 13,75% ao ano e o CDI em 13,65%. E eu posso afirmar que hoje em dia o mínimo aceitável para um CDB de liquidez diária é que ele renda 100% do CDI. Enquanto que no Tesouro Direto a segurança do investimento está atrelada ao risco de crédito do governo federal brasileiro, ao emprestar dinheiro para um banco, seu risco reside na possibilidade dessa instituição financeira não honrar com suas dívidas. Para isso existe o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, criado em 1995, que assegura até R$ 250 mil para cada instituição ou um total de R$ 1 milhão para cada CPF ou CNPJ. Por exemplo, caso você queira emprestar um total de R$ 750 mil a bancos, de forma que toda essa quantia fique assegurada pelo FGC, seria necessário investir R$ 250 mil em 3 bancos diferentes. É bom pontuar que nesse caso hipotético, apenas o seu principal estaria coberto pelo FGC, já que qualquer rendimento ultrapassaria os R$ 250 mil máximos assegurados pela instituição. Apesar da existência desse seguro, é claro que não é recomendável realizar o investimento em qualquer banco pouco conhecido, apenas pelo mesmo estar oferecendo uma percentagem ínfima extra de rendimento. Na hipótese de falência desse banco, seria necessário solicitar ao FGC a restituição dos seus valores. E o prazo para reaver esse capital pode ser de 1 a vários meses. Então imagina só, você estar precisando desse dinheiro no curto prazo por conta de alguma emergência que veio a acontecer e a sua reserva está lá, congelada por tempo indeterminado, apenas porque você tentou buscar 1% ou até menos de rentabilidade extra ao ano. Além disso, a partir do momento que essa instituição financeira tem decretado a sua liquidação extrajudicial, o seu investimento ele para de render. Então ele vai acabar perdendo ao longo do tempo qualquer vantagem de rentabilidade que você tentou buscar contra investimentos mais conservadores. Para simplificar a sua vida, invista em CDBs de liquidez diária apenas de bancos bem estabelecidos no Brasil, como por exemplo o Itaú. Mas caso você queira avaliar a saúde financeira de um banco específico, sugiro que dê uma olhada no site Banco Data, que reúne informações sobre diversas instituições financeiras de forma totalmente gratuita, como por exemplo o seu índice de Basileia, o seu índice de imobilização e o seu histórico de lucro líquido. Para o vídeo não ficar tão longo, vou pincelar rapidamente sobre a importância desses 3 aspectos. A saber, caso você deposite uma determinada quantia em algum banco, é permitido que ele faça empréstimos utilizando o seu capital, mesmo que esse dinheiro não pertença à instituição. O índice de Basileia indica a percentagem de patrimônio próprio que o banco tem em relação ao seu volume de empréstimos. Ou seja, um índice de Basileia de 20% basicamente significa que a cada R$ 100 emprestados por um banco, R$ 20 realmente pertencem a ele e os 80 restantes são de seus clientes. O ideal para esse índice é que não seja nem muito alto e nem muito baixo. A título de informação, o mínimo exigido pelo Banco Central brasileiro é um índice de Basileia de 11%. Já o índice de imobilização é uma medida que indica a proporção de recursos de uma instituição financeira que estão investidos em bens de baixa liquidez. Ter um índice de imobilização baixa e, portanto, alta liquidez sobre seu patrimônio indica que um banco tem a capacidade de se capitalizar rapidamente, caso seja necessário honrar com dívidas inesperadas. Por sua vez, um índice de imobilização alto demais serviria como sinal de alerta contra instituições financeiras que teriam baixo potencial para cobrir custos de curto prazo. Vamos supor, por exemplo, que um banco X fictício tenha a maior parte do seu patrimônio investido em imóveis. Todo mundo sabe que imóveis são ativos muito pouco líquidos, porque se a gente precisar vendê-los, encaramos toda a dificuldade do mercado imobiliário. Por último, mas não menos importante, temos o histórico de lucro líquido da instituição. Bancos, como qualquer outro tipo de empresa, se são lucrativos, não vão à falência. Simples assim. Agora, em relação a impostos cobrados, aqui não tem nenhuma novidade. Incide o imposto de renda e o IOF exatamente como foi mostrado no Tesouro Direto, seguindo as mesmas tabelas regressivas. Chegamos ao Fundo DI taxa zero. Já deixo aqui adiantado que de todas as 4 opções, essa é a minha menos preferida, e eu vou mostrar por quê.
Um fundo DI basicamente é um fundo de renda fixa que é obrigado a comprar pelo menos 95% do seu patrimônio líquido em títulos do Tesouro Direto atrelados à Selic, o Tesouro Selic, ou em títulos privados de baixo risco atrelados ao CDI. Sendo um investimento conservador, seu único objetivo é acompanhar a variabilidade diária do CDI. Normalmente, as diferentes corretoras utilizam esses fundos como estratégia para atrair novos clientes e, portanto, usualmente não é cobrado nenhum tipo de taxa, seja de administração ou de performance. Quanto à sua liquidez, ela sempre será elevada, visto que é um investimento feito para que clientes possam montar suas reservas de emergência. O que torna esse tipo de investimento inferior a todos os outros trazidos nesse vídeo são os impostos cobrados. Sobre esses fundos incidem também o IOF e o Imposto de Renda. O IOF é cobrado exatamente como nos investimentos anteriores, se tornando completamente isento após 30 dias. Quanto ao Imposto de Renda, temos um diferencial importantíssimo. A sua cobrança segue um modelo chamado de come-cotas, sendo uma medida para adiantar a cobrança desse imposto. Diferente dos outros investimentos que descontam o imposto de renda apenas no momento de vencimento ou resgate, nos fundos DI, esse imposto é cobrado semestralmente nos meses de maio e novembro. Tomando como exemplo comparativo um CDB de liquidez diária que tenha prazo de 5 anos, seria cobrado do investidor 15% dos seus rendimentos na forma de imposto de renda somente no momento de vencimento, enquanto que no fundo DI, o come-cotas obrigaria o investidor a pagar 15% dos seus rendimentos 10 vezes nesse período. Eu já mostrei nesse vídeo que está aí na sua tela como a frequência de recolhimento de impostos em um investimento de renda fixa impacta a sua rentabilidade ao longo do tempo. Motivo pelo qual me fez trocar a minha reserva de emergência da caixinha do Nubank, que vence de 2 em 2 anos, para o CDB de liquidez diária do Itaú, que tem vencimento apenas em 5 anos. No caso de um fundo DI que cobra imposto de renda de 6 em 6 meses, a diferença de rentabilidade no longo prazo seria ainda maior, fazendo com que seja muito provável que esse tipo de investimento não bata a rentabilidade do CDI. Caso você ainda não tenha assistido ao vídeo mencionado, vou deixar um card no canto superior direito da sua tela e também o link do mesmo na descrição desse vídeo. Apenas para exemplificar um fundo DI, trouxe aqui o fundo Trend DI da corretora Rico. Podemos perceber que, como mencionado anteriormente, não é cobrado nenhum tipo de taxa para realizar esse investimento. Existe uma exigência de valor mínimo a ser investido de R$ 100 e o resgate pode ser feito apenas em dias úteis com ótima liquidez, visto que o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia, caso solicitado até às 14h30. Passando para o próximo investimento, o ETF LFTS11 é um fundo com cotas negociadas em bolsa, lançado muito recentemente em novembro de 2022. Por ser uma novidade, esse ativo pode sofrer um pouco com baixa liquidez, mas graças às suas grandes vantagens fiscais, esse problema tende a ser cada vez menor. O objetivo desse fundo é basicamente acompanhar ao longo do tempo a performance de rentabilidade dos títulos públicos indexados à taxa Selic, sendo esse ativo composto por títulos do Tesouro Selic com vencimentos acima de 2 anos. Conforme a imagem, o LFTS11 possui atualmente em carteira 9 títulos públicos diferentes. Podemos ver que 18,17% dos seus investimentos está em Tesouro Selic com vencimento em 2027, enquanto que a menor parte da sua carteira, 2,43%, está em Tesouro Selic 2029. O fundo faz o rebalanceamento da sua carteira de forma automática e mensal, vendendo e comprando diferentes títulos, de forma que objetiva seguir o mais fielmente possível a rentabilidade do CDI. Como eu mencionei anteriormente, as grandes vantagens desse ativo residem no âmbito fiscal. Para começar, não existe data de vencimento, de forma que só será cobrado imposto de renda no momento de resgate. Além disso, a alíquota do imposto de renda aqui é fixa em 15% desde o momento de compra das cotas, diferente do que acontece no Tesouro Selic e CDBs, que passam a cobrar 15% apenas após 720 dias do investimento. Além disso, apesar de existir taxa de administração, a mesma é de 0,19% ao ano, ainda mais baixa do que a taxa cobrada no Tesouro Selic, que era de 0,2%. Adicionalmente, não é cobrado IOF em cima desse tipo de ativo, de forma que será possível realizar o resgate em menos de 30 dias sem maiores preocupações caso seja necessário.
Uma das desvantagens desse ETF em relação a CDBs de liquidez diária é o fato de que, como é um fundo negociado em bolsa, os depósitos e resgates são permitidos apenas em dias úteis entre as 10 da manhã e as 18 horas, sendo impossível reaver o seu capital fora dessa faixa de horário ou finais de semanas e feriados nacionais. Ademais, o prazo de liquidação desse ETF é D+1, recebendo o dinheiro em conta no dia útil seguinte após realizada a venda das suas cotas. Concluindo, pessoal, ao meu ver, essas são as 4 principais opções para se investir visando a formação da nossa reserva de emergência. Com exceção dos fundos DI, que ficam atrás em rentabilidade em relação às outras opções, a escolha entre Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária e o ETF LFTS11 é muito pessoal, já que cada um deles tem características diversas em relação a impostos, segurança e liquidez. Outro ponto interessante é que você não necessariamente precisa escolher apenas um desses investimentos. Eu, por exemplo, estabeleci como alvo para minha reserva de emergência uma quantia de R$20 mil e tenho planos de investir R$8 mil num CDB de liquidez diária e assim que completar essa quantia, vou começar a investir os R$12 mil restantes no LFTS11. Bem, acredito que hoje eu tenha coberto todos os principais pontos em relação à conceitualização de uma reserva de emergência e a sua importância. Vou pedir novamente para você deixar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Espero que as informações que eu passei hoje tenham sido úteis para você. Muito obrigado por dedicar seu tempo a assistir esse vídeo e até a próxima!